Prezados seminaristas, a paz do Senhor, que esta paz continue em nossos corações. A partir de agora estaremos dando continuidade e desta feita, a última parte da nossa disciplina de liderança. Desde já, quero dizer para todos que a nossa disciplina, uma disciplina muito interessante, muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual e também como líderes que somos ou que seremos na igreja, no exercício do nosso ministério. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade para que possamos desenvolver o nosso trabalho. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, nossas mentes, que estejam iluminadas pelo teu Espírito Santo. E te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Falando sobre liderança, estamos encerrando a nossa disciplina. Nós falamos acerca do Senhor Jesus como líder, sobre o qual nós temos comentado as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento diante dos seus liderados ou dos seus discípulos. Falamos que o líder, ele começa sendo reconhecido no seu trabalho como líder, despontando através das suas atividades bem realizadas diante da multidão ou diante dos seus seguidores e, no caso, diante da igreja. E aí ele começa a montar uma equipe para formar o seu grupo de liderados. Nesse caso de formar a sua equipe, nós podemos entender como selecionando aquelas pessoas que, para ele, como líder que vai dar início a um trabalho em equipe, selecionando aquelas pessoas que são válidas para o trabalho. Por quê? Porque existem pessoas inválidas, pessoas que não têm condições de participar daquele tipo de trabalho para o qual ele está direcionando as suas forças, direcionando o seu pensamento para o desenvolvimento do trabalho. Então ele usa os válidos e começa o seu trabalho. Qual é o trabalho então do líder? A partir daí é ampliar, né, os seus limites, é transcender aquilo que inicialmente ele visualiza, ultrapassar em sua visão aqueles limites que porventura ele pensa em estabelecer. O líder, ele não deve se ater apenas àqueles limites estabelecidos inicialmente, mas ele deve ampliar esses limites, fazendo com que atinja o maior número possível de pessoas através do seu trabalho junto à sua equipe. Vejam que Jesus, quando deu aos seus apóstolos a missão em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse: ide por todo mundo, atingir o maior número possível de pessoas através das suas ações evangelísticas. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém deveria ficar de fora desse trabalho magnífico de Jesus Cristo através do seu grupo apostólico, ao qual ele tinha preparado muito bem durante todos aqueles 3 anos de exercício, de contemplação do seu trabalho. Então, após ele dar
visão ampla aos seus liderados, ele agora apresenta a esses liderados, a essas pessoas, a esse grupo, as recompensas pelo trabalho. É interessante a gente observar nisso uma coisa importante para a liderança. Ninguém faz nada sem interesse. Isso aí é inerente do próprio homem. Tudo que se faz baseado num interesse. Tem gente que diz assim, não, eu trabalho sem interesse, eu faço isso sem interesse. Esse interesse que nós estamos falando aqui não é aquele interesse de uma recompensa particular, mas como uma recompensa geral, uma recompensa do grupo. Todos ficarão satisfeitos, todos ficarão alegres por ver o trabalho feito e bem feito. E isso se torna uma recompensa. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vejam que ele mostra um trabalho, ele mostra uma ação e também ele mostra uma recompensa desta ação. Então o líder, ele deve apresentar às pessoas as quais estão sob sua liderança que há uma recompensa pelo trabalho. Nós aqui estamos citando apenas uma das formas que o Senhor, sendo líder, ele diz, eu vim para que tenham vida. Vocês terão vida e vida em abundância. Então isso motiva a equipe, mostrar a recompensa do trabalho, a realização daquele trabalho, traz para o liderado, para a pessoa, o reconhecimento de que verdadeiramente valeu a pena ou vale a pena se esforçar por esse trabalho. Jesus estava mostrando essa recompensa e aí a gente entende que todos nós trabalhamos por um determinado interesse. Esse trabalho realizado pelo grupo era devido à responsabilidade que ele, como líder, atribuía aos seus liderados, ou mostrava para os seus liderados que todos que compõem o grupo têm uma responsabilidade. Por exemplo, Jesus afirmava lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, ele fala, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Jesus mostra que a responsabilidade do líder deve ser compartilhada com os seus liderados, porque todos serão beneficiados por aquele tipo de trabalho. Ele, o líder, deve ser o exemplo a ser seguido. O apóstolo São Paulo, a gente sabe muito bem que foi o grande doutrinador da igreja cristã através das suas cartas, das suas epístolas, quando ele escreve para Timóteo, que era seu liderado, que era seu discípulo, lá no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, ele fala sobre a fidelidade e a diligência no ministério. E ele começa no versículo 6 dizendo o seguinte, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita
as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a promessa da vida sempre e da que há de vir. Então veja, Paulo mostra a recompensa na vida comum, na vida física, material, e também a recompensa na vida eterna. E ele continua, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele mostra que Jesus é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então há uma necessidade de que o líder passe essa informação aos seus liderados, visando mostrar para eles que eles devem ser exemplo para outros. E depois ele diz, manda estas coisas e ensina-as. Paulo passando para Timóteo, como seu liderado, que ele deveria aprender a liderar, ensinando dessa mesma forma como ele estava aprendendo de Paulo. Depois ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Né? Ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Vejam como é importante a palavra de um líder com relação ao seu liderado. Ele está mostrando que Timóteo, ainda jovem, né, um evangelista jovem, um pastor jovem, ele precisava seguir os seus passos, seguir aquilo que Paulo ensinava a Timóteo, que Paulo discipulava, como ele discipulava. E ele diz assim, olha, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer dizer, tudo aquilo que Timóteo estava recebendo, aprendendo, deveria ser colocado em prática para que todos na igreja observassem aquele comportamento de Timóteo e pensassem, nós estamos vendo como Paulo ensinou, Timóteo segue exatamente como Paulo ensinou. Por isso, ele antes diz assim, ser exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Veja bem, a partir do momento que você tem pessoas fiéis e você passa a ser exemplo para os fiéis, né? Aí sim, essa liderança é uma liderança bem-sucedida que, por certo, cumprirá a sua missão de forma integral. E aí nós falamos na aula passada que toda missão corresponde uma resposta, o que nós falamos feedback, uma resposta positiva. Porque se a missão não tem um resultado positivo, ela foi fracassada, ela não conseguiu ser uma missão verdadeiramente como nós entendemos. Depois ele diz, medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro, se cuidar. Primeiro, mostrar que é exemplo.
e depois cuidar do ensino. Aquele ensino que foi passado por Paulo a Timóteo deveria agora ser passado para outrem. Isto aí é liderança. É como se fosse uma cadeia. Ela continua. A liderança não se encerra com a morte do líder, com a passagem do líder, com a desistência do líder, com a substituição do líder. A liderança continua e deve ser uma liderança permanente. E Paulo mostra aqui para Timóteo, que era o seu discípulo principal, a gente pode afirmar isso, porque Paulo evangeliza Timóteo. Timóteo aceita o evangelho ainda muito jovem, segundo a história, cerca de 14 anos, era um menino. Ele aceita e ele agora começa a seguir os ensinos de Paulo até o momento em que ele agora, como pastor de igreja, como líder dentre os demais crentes, os demais fiéis, ele começa a colocar em prática todo esse ensinamento. Por isso que Paulo mostra isso. Então, o líder, ele tem que ser exemplo em tudo. Nós vemos hoje, não somente no mundo, mas também na igreja, líderes que não agem assim, porque não são exemplo. Pode até esses pensarem que estão enganando, mas eles não enganam. Eles enganam a si mesmos, porque alguém está olhando para ele dizendo, tá vendo? Deveria ser exemplo, não é exemplo. A pessoa tem que se autoavaliar. Ele precisa, como líder, não somente se autoavaliar, mas ter cuidado de si mesmo. Por isso que Paulo diz aqui, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, tem cuidado de você, se autoavalie, se autopolicie, cuidado, e também tenha cuidado daquilo que você ensina ou da doutrina. Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Esse negar-se a si mesmo é justamente isso que nós acabamos de dizer. Era uma autoavaliação, né? Negar-se, deixar aquilo que não diz respeito ao trabalho de Jesus, aos ensinos de Jesus. Para poder seguir a Jesus, tem que ser como Jesus. Tem que ser semelhante a Jesus. E Paulo, ele diz isso assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo já transmitia os ensinamentos que recebera do próprio Senhor Jesus. E aí, ser exemplo é exatamente isso. Jesus, quando diz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quer dizer, não deve haver obstáculo para aquele que quer seguir a Jesus. Eu vou seguir a Jesus, que é o meu líder. Então eu vou deixar tudo. Meus problemas, que é a minha cruz, as consequências dessa vida pregressa, eu vou assumir, mas eu vou seguir a Jesus. Jesus dava o exemplo. Quando Jesus tirou seu manto e começou a lavar e enxugar os pés dos apóstolos, os membros do seu grupo, eles ficaram chocados. Inicialmente eles ficaram chocados e protestaram, inclusive, que eles é que deviam lavar os pés do mestre. Mas Jesus respondeu, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns aos outros, porque vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nada que Jesus disse teria tanta força quanto este gesto de humildade.
Baseado nesta afirmação, Jesus, ele olha as pessoas e vê as pessoas como uma dádiva de Deus. Ele não vê as pessoas como simplesmente mais uma. Ele não vê os seus liderados como mais um. Mas você observa que entre os discípulos, Jesus conhecia todos, Jesus sabia acerca de todos, até mesmo daquele que o havia de trair, Judas. Ele chama Judas de amigo. Ele não desfaz do Judas, mesmo sabendo que Judas seria o traidor. Lá em João capítulo 17, no Evangelho de João capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal, ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O líder, ele observando esta qualidade da liderança de Jesus, ele deve ver as pessoas como dádiva de Deus. O líder, ele tem que ver assim. Pessoas não são fantoches. Pessoas não são robôs. O líder, ele deve procurar, com todas as suas forças, trazer aquele grupo que Deus lhe deu para viver uma vida melhor, como vimos anteriormente, para ter uma visão melhor, para saber que há uma recompensa em viver para Deus. É claro que algumas pessoas não entenderão, mas mesmo assim você não pode, de forma nenhuma, menosprezar essas pessoas. Como líder, você deve tentar ganhar essas pessoas sabendo que essas pessoas foi dada pelo próprio Deus para que você cuide dessas pessoas. Vejam, Jesus, quando ele fala acerca daqueles que vieram a ele, no versículo 12 que lemos, ele diz assim, olha, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ele estava se referindo a quem? A Judas. Mas ele dizia, para que a Escritura se cumprisse, porque havia uma informação antecipada de que ele seria traído. Outros textos bíblicos dos evangelhos, Jesus fala que alguém haveria de lhe trair, para que se cumprisse essas escrituras. Aquele se perdeu, mas foi só aquele, mas ele tentou, quer dizer, ele trabalhou a pessoa. A liderança, ela tem uma influência muito grande no trabalho e particularmente quando nós vemos a liderança na igreja. Existem na igreja 4 tipos de liderança ou de líderes, 4 tipos de líderes na igreja. E nós precisamos atentar para isso. Nós vimos logo no início que existem 2 métodos principais de líderes, que são o líder ditatorial, aquele líder que acha que tudo deve ser ele, para ele e por ele, e existe o líder democrático, ou a liderança. Agora, com relação à igreja, nós temos 4 tipos de liderança na igreja. Primeiro, você tem o líder piedoso. O líder piedoso é aquele líder que tem como características, primeiro, ele é amoroso, mas também ele tem autoridade. E aí, esse líder piedoso, ele tem
além dessas características de ter amor e ter autoridade, ele tem alguns pontos positivos. Ou seja, ele disciplina a má conduta que uma pessoa teve e ele exerce essa disciplina não é em relação à pessoa, mas à ação da pessoa. Ele repreende, ele aconselha, ele adverte, ele não deixa a pessoa caminhar para o erro, ele procura fazer tudo para que a pessoa entenda verdadeiramente a necessidade de viver uma vida reta, uma vida cristã verdadeira. Ele corrige e confronta a mudança. Ele não se conforma com a má conduta. Estamos falando do líder piedoso. Mas, pelo contrário, ele valoriza a pessoa e ele compreende as suas fraquezas. Como nós vimos, Jesus demonstrou ser esse tipo de líder quando restaurou a Pedro e também os demais discípulos, pois todos falharam. Nós vamos observar em João, no capítulo 21, enquanto eles estavam no mar tentando obedecer a palavra de Jesus, que diz, vai e jogue à direita, porque lá tem peixe. Quando eles chegaram, já encontraram o jantar preparado. Então Jesus era amoroso, eles não tinham o que comer até aquele momento. Mas ao Jesus chegar, providenciou a comida, providenciou peixe e pão. Então Jesus valorizou aos seus discípulos, ele é amoroso, mas ele sempre procurava dizer para eles a verdade, mostrar o ensino, porque eles seriam a continuação de Jesus como foram. Esse tipo de liderança, ou seja, a liderança dos que são piedosos, é um exemplo para a igreja. Esse líder, ele gera pessoas multiplicadoras e motivadoras, confiantes que podem melhorar. Quer dizer, ele ensina a pessoa, ele mostra a pessoa, essas pessoas dão fruto e têm consciência que precisam melhorar. Aquilo que a gente está falando, a liderança, ela não para, ela prossegue. E a tendência daqueles que são bem ensinados, são bem liderados, é mais tarde produzir frutos até maiores. Esse líder piedoso, ele separa a identidade do comportamento. Ele não leva em consideração o que você errou no passado. Ele leva em consideração agora o que você está fazendo. E aí isso restaura verdadeiramente. O segundo líder, o primeiro falamos o piedoso, o segundo é o permissivo. O líder permissivo, ele tem muito amor, mas ele não tem autoridade. Por que ele não tem autoridade? Porque ele tem muito amor às pessoas, isso é um ponto positivo, ele tem muita compaixão, mas geralmente este tipo de líder não consegue disciplinar as pessoas, não consegue corrigir, não consegue advertir, não consegue mostrar que cada pessoa tem o seu limite. Mas ele, como um líder permissivo, ele gera pessoas espiritualmente fracas. Ele não mostra a verdade como ela deve ser seguida. Ele tem pena de magoar as pessoas. Ou ele tem medo de magoar as pessoas. E isto é um ponto negativo para esse líder permissivo. Ele não repreende, ele não confronta os erros das pessoas. Presta atenção, e por causa disso, as pessoas que são lideradas por ele sentem-se de pouco valor. Essas pessoas acham que não tem muito valor, porque ele não demonstra isso para as pessoas. Ele não confronta e não põe limite. Este é o líder permissivo. O outro tipo de líder cristão é o líder negligente. Já está dizendo, né? O líder negligente. Ele é durão, líder durão e autoritário, que faz
pouco caso dos seus deveres e dos conselhos dos outros. É um líder negligente. As características desse líder são, primeiro, pouco amor à causa, pouco amor ao seu trabalho, pouco amor à sua responsabilidade e pouca autoridade. Porque para ele não visa, na verdade, o amor nem a autoridade. Ele visa, como diz aí fora, sou líder, vou empurrando com a barriga. Esse líder, ele não tem nenhum ponto positivo. Nenhum ponto positivo. Agora, ponto negativo, ele tem todos os possíveis. Esse tipo de líder na igreja, ele é inseguro, porque muitas vezes tem medo, e aí ele torna-se um procrastinador. O que é procrastinador? Ele sempre deixa para depois. Ele sempre mostra que ele é um fracassado. Ele nunca está pronto para realizar. Ele está sempre, não, deixa para depois, vamos fazer isso. Ele está sempre adiando as ações. Ele também não corrige as pessoas. Ele não corrige as pessoas. Ele é incorreto. Qual o exemplo que ele vai ter para corrigir as pessoas? Talvez ele faça isso porque não queira arrumar problemas para si, porque ele é negligente. Ele não adverte as pessoas com seus erros porque não faz por onde ter conhecimento e por isso ele não tem autoridade para confrontá-los. Semelhante, a gente vê pessoas que até a Bíblia nos apresenta pessoas desse tipo. Pessoas que foram negligentes no trato com relação à igreja, com relação à palavra de Deus. Esse líder negligente, ele é desorganizado. Por ser negligente, também não gosta de ser cobrado dos seus deveres. Ele é negligente, ele é o líder, ele foi colocado como líder, ele está numa função que não deveria exercer, mas por força de alguma circunstância qualquer, ele é colocado naquela posição e aí ele não gosta de ser cobrado, porque ele é negligente, tudo ele trata como coisa sem valor, sem importância, ele não sabe valorizar os outros, porque geralmente não vê também o próprio valor. Se ele não valoriza a pessoa, é porque ele não tem valor. Esses líderes negligentes, ele gera também líderes negligentes. Se o líder é um bom líder, fatalmente ele vai levantar substitutos à sua altura. Assim como ele é bom, ele vai suscitar, ele vai criar líderes bons, assim como ele. Mas se ele é negligente, ele vai gerar líderes negligentes, inseguros, que não produzem muito. E aí a Bíblia nos apresenta naquela parábola dos talentos, quando o Senhor dá a um 10, a outro 5 e a outro 1, e o que recebe 10, ao prestar conta, ele apresenta mais 10, o que recebe 5, ao prestar conta, ele recebe mais 5, e aquele que recebe 1, ele esconde o 1 com medo, ele esconde 1 porque ele não tem capacidade de multiplicar aquele 1. O Senhor, por certo, esperava que ele dissesse, Senhor, tu me deste 1 e aqui está 2. Né? Mas ele, Senhor, eu tinha medo que alguém viesse, tomasse ou roubasse, e eu escondi o teu talento, aqui está. Servo negligente, ele foi tratado como servo negligente, ele não produz nada. Então nós não devemos ser negligentes. E o último tipo é o ditatorial, né? Nós falamos sobre o piedoso, o permissivo, o negligente e agora o ditatorial, que é talvez o pior na liderança, na igreja, que infelizmente ainda existem muitos por aí afora. É o líder autoritário, durão, é aquele ditatorial que se aproveita das pessoas. Quais são as características desse tipo de líder? Pouco amor e forte controle. Ele tem um controle muito forte sobre as ações. Quais são os pontos positivos desse líder? Nenhum. Eles não têm nenhum ponto forte positivo. São ditatoriais, não tem amor.
Eles querem ser um controlador total de todas as ações. Ele é manipulador, ele procura manipular as pessoas como quem quer criar escravos para seu império. E isso a gente vê muito na liderança aí fora, mas na igreja também a gente vê. Esse líder ditatorial é como se ele fosse o senhor dos escravos. E a tendência dele é fazer pessoas subservientes. Subservientes são aquelas pessoas que são bajuladores, não são obedientes, não são verdadeiros servos. E são pessoas subservientes, porque procuram, de certa forma, tirar algum lucro dessa posição desse ditador. Ele não admite seus próprios erros, porque ele acha que sempre está coberto de razão e muito mal dá ouvido aos outros. Pode aparecer alguém que queira dar uma sugestão. Se ele receber, ele recebe, mas não coloca em ação. Entra por aqui e sai por aqui, como diz aí fora. Esse líder, ele não aceita ser corrigido, sempre tem argumentos para justificar e ele se justifica de qual é a forma que ele se justifica? É como se ele assumisse que ele é o dono da verdade, que tudo é como ele quer e assim dá certo. Ele também não sabe se comunicar, ele não valoriza as pessoas e mal procura saber o que está acontecendo com elas. O verdadeiro líder, como nós falamos, ele procura entender as pessoas, ele procura saber como está ou como estão as pessoas, principalmente da sua equipe. Ele causa ofensas normalmente e fere as pessoas de tal maneira, tão natural, que ele mesmo nem percebe quando magoa essas pessoas. Ele nem percebe. Ele é insensível. Ele despreza as pessoas. Além dele ser grosso, ser mau caráter, ele não tem amor ao próximo, ele magoa as pessoas. Como nós falamos, ele fere as pessoas, ele não sabe ensinar, ele não tem capacidade de ensinar, porque ele não é aberto. Veja que uma das qualidades do líder que falamos é ser aberto ao aprendizado. Se ele não aprende, como é que ele vai ensinar? Ele não pode ensinar, ele não tem condições de ensinar. Nós que estamos aprendendo a liderança, precisamos, a partir de agora, aqueles que não pensavam assim, abrir a sua mente para aprender. Eu gosto muito de dizer que até eu, nessa idade, aprendo até hoje, estudo. Eu sou estudante, eu faço cursos, eu procuro aprender. Por quê? Porque, de qualquer forma, na posição que Deus me colocou, eu preciso mostrar às pessoas que eu sou aberto ao aprendizado. Eu procuro aprender. O líder, esse tipo de líder ditatorial, ele não aprende. Ele acha que não é necessário aprender. Tem tantas pessoas na nossa igreja, no nosso meio que são assim. Eu para que aprender? Para que ir ao curso? É professor de escola dominical, não faz um curso. A igreja dispõe de cursos para professores de escola dominical. A igreja dispõe de cursos de preparação de obreiro, o Cefal. A igreja dispõe de vários adestramentos. Eu, para que aprender? Eu já sei fazer isso. Não sabe. Ele é rebelde, ele gera pessoas que carecem de amor ao próximo. Ele não sabe informar as pessoas como a pessoa seguir os ensinos de Cristo para ser assim. E ele gera pessoas rebeldes, ateus, pessoas desacreditadas na vida religiosa e em Deus. Enfim, ele não gera outras lideranças saudáveis. Não gera. É um fracassado, um líder fracassado. Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente atentar para esses tipos de liderança e o primeiro tipo de liderança na igreja é aquele que Jesus nos deixou como exemplo, que é o líder piedoso. É aquele líder que busca orientação de Deus para liderar na igreja, para conduzir na igreja,
para ensinar na igreja. Nós estamos encerrando a nossa disciplina de liderança. É uma disciplina maravilhosa que nós teremos o ano todo, se possível, para comentar sobre ela, porque muitos assuntos vêm atrelados à liderança, mas por aqui nós encerramos pedindo a Deus orientação para que sejamos verdadeiramente líderes aprovados por Ele e que possamos dar prosseguimento. Assim sendo, meus irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade, que a igreja precisa mais do que nunca de pessoas sinceras, pessoas que tenham a visão bíblica da orientação. Não sejamos negligentes, sejamos verdadeiramente líderes. Se você ainda não lidera grupo, mas esteja pronto, esteja pronta, porque Deus está vendo o seu coração e vai lhe colocar na posição que você possa trabalhar com pessoas verdadeiramente baseadas no ensino desta disciplina, liderança, mas acima de tudo baseados na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual maior. Finalizando, queremos dizer que o mundo está carente de lideranças saudáveis. O mundo. Isso é uma realidade no campo político, familiar, religioso, econômico, cultural, social e em diversos níveis. Quando um líder atua por interesses próprios ou somente para sua autopreservação e um determinado grupo, todos os outros ao redor sofrem. Mas quando um líder é justo, todos são beneficiados. E quando um líder é aprimorado, todos ganham com ele. O sábio Salomão escreveu: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Essa é uma realidade para todos os níveis de liderança. Que Deus nos abençoe e que na próxima semana nós estaremos com uma nova disciplina. Parabéns para vocês que conseguiram, mais uma vez, vencer esta etapa. John era um executivo de sucesso, tinha um ótimo casamento com Rachel e havia adotado um bebê, além de estarem esperando a chegada de outra menina. A vida de John era bastante perfeita, não é? Um ótimo trabalho, uma família estruturada, crianças, dinheiro, casa, enfim, uma ótima vida. Mas depois de uma crise em sua empresa e com muitas brigas com o sindicato, o RH da sua empresa pediu que ele fizesse uma reavaliação dos seus conceitos de liderança. E foi assim que ele chegou ao mosteiro, onde começou a ter suas aulas de liderança. Este é o Seja uma Pessoa Melhor, e hoje vamos discutir os princípios da liderança de um monge e o executivo. Primeiro, o que é liderança? Vamos lá, adoro os testes. Você terá uma escolha. Uma pessoa com sólida competência técnica e muito eficiente na realização de suas tarefas, consegue resolver todos os problemas na sua área. Um executivo bem-sucedido, ótimo profissional, um visionário nos negócios e um gênio tático. Ou a comissária de voo, que calmamente consegue fazer com que um voo atrasado se transforme em uma viagem menos estressante para todos. Qual dos três você acha que exerce maior liderança? O primeiro é a nossa definição de um grande gerente, porém, gerência não é liderança. Já o segundo é a definição de chefe, que apesar de ser confundido incessantemente com líder, não é necessariamente um, o que acaba deixando a escolha correta de liderança para a comissária. Mas o que é, afinal, liderança? Liderança é influenciar, é fazer com que as pessoas contribuam com entusiasmo, criatividade e excelência, e que se tornem as melhores pessoas que elas são capazes de ser. É fazer o que a comissária fez. Você consegue pensar em algum outro exemplo de liderança como a da comissária? Eu tenho alguns que passaram em minha vida. Você também deve ter. Se ainda não conseguir imaginar um,
o autor pode te ajudar. O segundo princípio é sobre as diferenças entre poder e autoridade. Quando eu era pequeno, lembro que minha mãe tinha muito poder sobre mim. Ela usava bastante. Leve o lixo para fora agora, senão você vai ver. Por algumas vezes, acabei vendo mesmo. O chinelo corria mais rápido do que minhas pernas poderiam correr. Mas com o tempo, fui crescendo, me amadurecendo e acredito que minha mãe também, no seu dever de mãe. Hoje, ela pode me pedir qualquer coisa, mesmo não morando mais com ela, já faz algum tempo, e mesmo correndo muito mais rápido que ela, faço o que ela me pede com muito bom grado, pois o que agora ela tem sobre mim é a autoridade. Hoje faço por ela. Entenderam a diferença? Poder é a capacidade de obrigar, por conta da sua posição ou sua força. Já a autoridade, que é muito diferente de poder, é a habilidade de levar outras pessoas a fazerem a sua vontade. Mas agora vocês podem estar pensando, nos dois casos você fez o que ela queria. Não seria melhor usar o poder, que é mais fácil? O problema em usar o poder é que ele vai corroendo as relações com o decorrer do tempo. Um grande exemplo é a rebeldia da adolescência, que geralmente ocorre como consequência de um uso de poder excessivo durante a criação. Uma das bases da liderança servidora é reconhecer que é sempre melhor uma ação feita por vontade própria e não por obrigação. Outro item, o de número 3 na nossa contagem, é a da responsabilidade. Existem 2 trabalhadores numa empresa. O José faz tudo no prazo, bem feito e nunca causa intrigas na empresa. Já João não está muito afim de chegar no horário. Sexta-feira quer sair mais cedo e reclama muito da empresa. Também não comparece aos treinamentos e seus trabalhos sempre precisam ser refeitos. O que devemos fazer? Se quiséssemos agradar aos dois, aumentaríamos os salários dos dois. Mas o que realmente precisa ser feito? Se só José faz um trabalho bom, deveríamos ter a responsabilidade de ter mais Josés na nossa empresa. Se não fizermos isso, corremos o risco de não termos lucros e fazer com que a empresa se feche, assim tirando o trabalho de vários Josés. Um líder precisa agradar a todos ou fazer o que precisa ser feito? Por muitas vezes, o líder precisa fazer o que precisa ser feito, porque várias vezes queremos uma coisa, mas na verdade precisamos de outra. É dessa forma que se define a responsabilidade. A responsabilidade precisa ser do líder. É ele que, por meio das suas próprias atitudes, irá passar o que deseja aos seus subordinados. Agora, vamos falar de 3 características que andam juntas: caráter, liderança e inteligência emocional. O livro faz um paralelo enorme entre caráter e liderança. O autor nos diz o significado da palavra caráter, que é a soma total dos nossos hábitos, virtudes e vícios. Ou seja, se temos o hábito de ser justos, seremos considerados justos. Se nos autocontrolamos, nos tornamos controlados, e por aí vai. Quando comportamentos são praticados de uma forma sistemática ao longo do tempo, mudanças reais e permanentes podem ocorrer, e isso será chamado de nosso caráter. E caráter é a base da liderança servidora. No final das contas é isso. Para quem você quer fazer as coisas? Para as pessoas de caráter, ou seja, para os líderes. E por último, dar motivação às pessoas. Muita gente ainda acredita que só com o dinheiro que se consegue a motivação necessária, mas esquecem de uma ferramenta muito mais forte e que, inacreditavelmente, poucas pessoas usam: o elogio. Uma vez ouvi isso e repito aqui: posso encontrar a pessoa mais forte do mundo, mas mesmo ela será vulnerável a um elogio. Quem no mundo não gosta de um elogio sincero? Dar motivação é, na verdade, entender a importância de se criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem sucesso. E dar um elogio é só uma das formas de motivação. É só pensar em trabalhos voluntários. Como as organizações conseguem fazer com que as pessoas as ajudem de graça? Existem várias formas de se motivar e motivar os outros. Essa é uma das características que um líder servidor também precisa ter, que é muito importante e que foi uma das últimas dicas que o monge deu ao executivo.